porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui na nossa programação, 11 horas e 46 minutos. Só para atualizar aqui uma informação, o Tesouro fez a primeira emissão de títulos sustentáveis no mercado internacional. O governo não divulgou, portanto, a estimativa de arrecadação com estes títulos, mas o Ministério da Fazenda afirma que será possível destinar 10 bilhões de reais ali originários, então, desta primeira emissão para o Fundo Nacional de Mudança do Clima. A Secretaria do Tesouro Nacional informa, então, nesta manhã, que está fazendo a sua primeira emissão de título sustentável em dólares neste mercado internacional. Serão emitidos no mercado global. O resultado será divulgado até o final do dia de hoje, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. A operação será conduzida por 3 bancos: Itaú BBA, JP Morgan e Santander. Tá? Já os títulos terão ali benchmark de 7 anos com vencimento de 2031. De acordo com a nota, então, da Secretaria, o objetivo desta operação é reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis, convergindo ali para o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo. Tesouro Nacional, então, dando aí continuidade à estratégia ao emitir o primeiro título sustentável soberano da República em dólar no mercado externo, usando aí benchmark, uma importante referência para o setor corporativo, e se comprometendo a alocar o montante equivalente a estes recursos captados em ações que impulsionem a sustentabilidade e também contribuem para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos nacionais e para o desenvolvimento social, de acordo com a nota emitida então pelo Ministério, pelo Tesouro, agora há pouco pela equipe econômica também, Ministério da Fazenda, que apresentou em março deste ano a ideia de lançar estes títulos como forma de afirmar então o compromisso do país com políticas sustentáveis. Vamos seguindo aqui, 11 horas e 48 minutos, chegou a hora da gente receber o Matheus Espias, estrategista da Empíricos, na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, Matheus. Um bom dia a todos, bom dia, Paula. É sempre um privilégio poder contribuir com a VMC, como você muito bem sabe. Muito obrigada, o prazer é todo nosso poder contá-lo também aqui com a nossa audiência, você estando aqui com a gente, nos ajudando a entender pontos importantes. Matheus, até queria entender um pouco da sua visão, estava até de olho aqui, o Ibovespa ainda ali nos 120 mil pontos, né, recuperou este patamar. Eu queria entender um pouquinho isso na sua leitura, há espaço ainda para um rally de fim de ano na nossa Bolsa? Minha leitura é que sim, a gente está esperando ele já desde outubro. Historicamente, nós verificamos ralis de final de ano, né? Uma alta em ativos de risco, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, existe esse ímpeto dos investidores. É claro que nós pegamos uma janela entre agosto e outubro deste ano, que foi muito pesada para ativos de risco, não só no Brasil, no mundo inteiro. Normalmente o investidor local, ele tem uma função muito ensimesmada, né? Tenta justificar o que acontece no Brasil só com as coisas locais, quando na verdade é uma realidade internacional, essa que vivemos desde agosto, muito pautada por conta da alta exuberante dos yields nos Estados Unidos, né? Na curva de juros americana, nós tivemos a adição de prêmios. Isso começou já desde agosto, em especial teve um marco ali, que foi o rebaixamento pela FIT. Claro que aqui é um lag indicator, mas foi uma sinalização muito forte que o mercado passaria a olhar com outros olhos o fiscal americano. E, de fato, a gente teve outros fatores, questão de oferta e demanda dos títulos, o medo de um no-landing que pressionou esses yields. Daí você veio até outubro com esse receio, com essa pressão, e daí começa a inverter marginalmente essa tendência. O início de novembro, pelo menos, foi muito melhor do que a gente esperava, tendo em vista o que vivemos em outubro, e agora começa a abrir, né? A gente veio, né, de uma maneira muito forte dos 115 mil pontos para 120 mil pontos. Claro que aqui sempre tem essa resistência, mas ainda assim existe, na minha concepção, chance da gente continuar usufruindo desses benefícios da queda desse yield nos Estados Unidos. Aí vale lembrar que, em grande parte, o que o mercado mais se importa é com o delta, né, a variação. Então, a gente veio de 3,5% para 5% em meados de outubro no juro de 10 anos nos Estados Unidos,
juro nominal, o juro real chegou ali em 2,5%, também um patamar muito exuberante, e desde então ele vem caindo marginalmente. Então o que eu quero dizer? Veio de 3,5 para 5, e desde meados de outubro vem arrefecendo, né? Por mais que hoje posso sentir alguma pressão, tem uma certa ansiedade para os dados de inflação, e daí se a gente tiver pelo menos uma estabilidade desse patamar de yield ou uma marginal queda, como observamos desde o final de outubro, início de novembro, daí sim a gente tem as portas abertas para o que a gente viveu entre março e julho desse ano, que foi um rally nos ativos de risco brasileiro. Vamos lembrar que no começo do ano a gente estava sofrendo bastante pressão, aí sim por razões domésticas, né, bastante tensão fiscal local, daí a gente veio do final de março, dos 97 mil pontos para final de julho aos 123 mil pontos. Daí a gente começa essa pressão externa, né, internacional. E agora sim, a gente volta a tentar, pelo menos, vislumbrar algo parecido com aquilo. Então, sim, na minha leitura é que tenha espaço para um rally de final de ano. Não vai ser um caminho linear, teremos volatilidade no percurso, mas ainda assim, o final dessa história tenderia a ser mais positivo. Matheus, bom dia para você, Felipe Nascimento, e você comentando, né, sobre esse rally, sobre essa atratividade, de repente, do mercado brasileiro, por mais que a gente ainda tenha alguns desafios internos e externos para dirimir. Nesse trade-off aqui, você olhando o mercado de ações, de equities e o mercado de títulos brasileiro, né, que ainda está pagando bons prêmios, ainda tem uma certa atratividade. Você, como coloca isso na balança? Como que o investidor pode monitorar esses movimentos para capturar, né, o bom de cada um dessas classes de ativos? Perfeitamente. A colocação foi muito propícia, porque, historicamente, comprar juro real brasileiro próximo de 6%, longo, né, não é um mau negócio. Pelo contrário, costuma ser um excelente negócio. A gente veio flertando com esse patamar novamente, não só pelas questões externas, que são definitivamente o principal vetor, mas também com a volta dos ruídos fiscais, ruídos domésticos que pressionam, em especial, os vértices mais longos da curva de juros. Então, sim, na minha percepção, tem espaço também para alocação e inflação longa, né, brasileira. O que eu quero dizer com isso? Aqueles títulos IPCA+, com vencimento um pouquinho mais longo, 35, 45, e daí com o juro semestral, né, não mais o principal, 55 também. O duration relativamente ao de 45 um pouco menor, porque tem pagamento de cupom ao longo do percurso, mas ainda assim também um excelente título, né, para carregar. Porque, do ponto de vista de alocação, né, a gente nunca fala que o investidor deve investir 100% em ações brasileiras, né? Um investidor mais arrojado vai ter um percentual do seu patrimônio, da sua carteira de investimentos, mais alocado nisso, mas colocar 100% seria uma irresponsabilidade, principalmente em um país como o nosso, né, em uma moeda exótica como a nossa. Mas, definitivamente, nós temos 3 vertentes domésticas muito interessantes neste momento. Primeiro, que o caixa brasileiro, né, se eu falo caixa aqui, eu falo de Tesouro Selic, né, ou fundo DI de taxa zero, que a gente tem em oferta no mercado. Nos próximos 12 meses, a taxa média de juros brasileira, a taxa média básica, ainda deve se rodar por volta de 2 dígitos, né? A gente não vai caminhar para taxa média de 1 dígito já nos próximos 12 meses. Em outras palavras, caixa no Brasil ainda rende muito. Segundo ponto, títulos longos, né? A gente está com um juro real muito próximo de 6%. Devolveu um pouquinho nesse início de novembro, mas ainda está acima de 5,5% nos vértices mais longos, o que me parece ser uma boa pedida. E daí sim, tem que nivelar por meio do seu perfil de investidor, mas claro, também Bolsa Brasileira me parece. Então, uma combinação desse kit Brasil, não é mesmo? Me parece interessante neste momento. É claro que para um investidor mais propenso a risco, né, então teria uma alocação em bolsa um pouquinho maior relativamente esses títulos indexados à inflação mais longos. Mas ainda assim, uma combinação entre eles me parece ser o mais adequado para balancear riscos e retornos. Maravilha. Ô Matheus, inclusive você estava falando do rally, né? E aí principalmente quando a gente vê esses ativos mais ligados à economia doméstica, que podem ter uma sensibilidade maior a juro e inflação, nesse cenário, inclusive que a gente tem comentado desde sexta-feira, né? Uma inflação mais comportada dentro do teto da meta, com a curva de juro brasileira cedendo, né, ligeiramente ali, por mais que hoje esteja num movimento contrário, mas nos últimos tempos a curva de juros está até fazendo esse movimento um pouco mais para baixo. Que setor que a gente pode colocar nessa cesta, né, que pode ter um desempenho melhor, olhando e mirando também um rally que a gente já viu nesse ano, né? A gente viu construção, a gente viu alguns ativos de varejo, a gente viu alguns ativos que tiveram essa movimentação já bastante forte, bastante importante.
aliando, né, com esse rally que a gente já viu e projetando esse rally que você disse que imagina que pode acontecer sim no fim do ano, o que a gente coloca nesse radar, o que a gente pode colocar nesse caderninho de estudos? A pergunta é muito boa, ela já traz parte da resposta, como você muito bem falou, o setor de construção civil, ele é mais sensível a esses movimentos na curva de juros, tudo que nós chamamos de duration longo em bolsa, né? O que é isso, né? Que teria maior sensibilidade a essa curva de juros, empresas que trabalham com maior endividamento, acabariam se beneficiando em termos de perspectiva de lucros com uma queda do serviço da dívida, resultado financeiro da companhia. Você falou de varejo, sim, teria um pouquinho, alguma ressalva, teria que fazer aqui uma seleção muito mais apropriada, né? Porque eu, de fato, tenho algumas ressalvas com esse setor especificamente, mas nomes premiums me parecem muito interessantes nesse momento, sim. Daí, olhando para outras vertentes, daí aproveito logo para lembrar, né, que existe uma certa disfuncionalidade da percepção do que chamamos de bolsa no Brasil. Isso acontece em outras regiões, nos Estados Unidos a gente tem uma certa disfuncionalidade, mas aqui é muito por conta de commodities, em especial óleo, né, e gás e minério de ferro, ou associados com isso, né, siderurgia, né, aço, enfim, e também bancos, né? Então você tem o Ibovespa, que seria a proxy principal aqui, o principal índice de ações do Brasil, muito enviesado para isso. E, de certo modo, entre agosto e outubro, ele não conta toda a verdade. Se pegarmos, por exemplo, um setor, né, pelo menos um segmento de investimento dentro de bolsa muito mais sensível à curva de juros, como o índice de small caps, sofreu muito mais, né, do que o Ibovespa nessa janela de tempo. Então, essas também, sim, se você tiver um movimento na curva de juros, seriam mais do que proporcionalmente sensibilizados. No movimento muito parecido com o que aconteceu entre julho de 21, né, 2021, até março de 23, que foi, de certo modo, um grande bear market aqui no Brasil, um mercado muito difícil, inclusive para os gestores mais tradicionais do Brasil, e a gente teve uma pequena inversão, uma pequena amostra do que deveria ser isso, e agora, de novo, né, a gente tem as portas abertas para voltar a tentar alcançar esses patamares mais altos. Mas esses setores mais sensíveis à curva de juros, eu falei setores ligados a real estate, construção civil, propriamente dito, e uma certa vertente aqui, tentando mesclar real estate e também varejo, né, shopping centers, também me parece algo bacana para se ter um pouco do seu recurso aplicado, em especial aqueles nomes premiums, né, a gente tem nomes de excelência nesse mercado listados em bolsa, né, só para citar um deles, Iguatemi, por exemplo, um nome que nós temos cobertura aqui, entre outros, né? Daí entra no varejo um pouquinho mais premium, e daí olhar com olhos mais atentos para small caps frente a blue chips tradicionais, né? Lembrando que, de qualquer modo, né, o investidor que está com algum receio de investimento em risco no Brasil não precisa fazer muito esforço para investimentos em bolsa atualmente, porque você tem nomes de muita qualidade muito descontados. Então, você pode fazer uma cesta de ações premium de muita qualidade a preços atrativos ainda assim. Então, não precisa de um grande esforço, porque você consegue, carregando esse prêmio de risco, definitivamente alcançar. Não vai ser um caminho linear, como eu falei anteriormente, mas ainda assim, fazer essa seleção, né? Talvez um Pareto dentro da sua carteira de ações, né? Um 80-20, 80 nomes de qualidade barato, 20 mais sensíveis à curva de juros, como eu falei, né? Dentro da alocação total, né? Me parece ser algo mais interessante. Matheus, inclusive, né, o que a temporada de resultados acabou mostrando aí, de fato, sobre essas empresas, né, esses setores que você acabou trazendo para a gente, acabou reforçando esta percepção, né, esses resultados vieram, inclusive, reforçando esta sua visão? De grosso modo, sim. A gente teve uma temporada de resultado farta, né? Ainda tem alguns nomes importantes de qualidade que estão para divulgar esses resultados, mas, de maneira geral, a temporada me agradou, né? A gente teve algumas surpresas muito bacanas, né? Por exemplo, o setor financeiro, se a gente pegar um nome como BTG Pactual reportando um grande resultado, não só ele, Itaú também divulgando um grande resultado. Claro que o setor não é trivial, a gente teve resultados mais complicados neste último trimestre, nesse terceiro trimestre que está sendo divulgado agora, mas ainda assim a gente conseguiu nomes muito premiums, né, apresentando resultados muito interessantes, acima das expectativas do mercado. Varejo ainda mostrando certa dificuldade, uma ou outra exceção, e de maneira geral a gente volta a observar, tentar observar pelo menos resultado do setor de construção civil. A gente já estava acompanhando, é muito difícil, né, você ter uma disfuncionalidade muito grande de expectativa e realidade aqui, porque tem as prévias operacionais, etc. Mas ainda assim a gente tem observado que nesse contexto existem nomes que apanharam demais, né, nesses últimos 3 meses ali, agosto a outubro, e que não faz sentido na nossa concepção, né, frente ao que tem entregado de resultado e o que deve entregar
já no ano que vem. Né? Por exemplo, nomes ligados à Minha Casa Minha Vida deveriam voltar a ganhar tração. Né? O nome aqui, claro, é direcional, né, nesse segmento, mais baixa renda, e daí a gente volta a observar possibilidades, né, para os próximos 12 meses nesses nomes. Ô, Matheus, olhando para agora um pouco, tentando ir para a China, né, tentando trazer um pouco da leitura dos impactos, esse desempenho mais fraco da economia chinesa, quando a gente olha ali que afeta exatamente o setor de manufatura global, quais impactos que talvez a gente possa, né, ver especificamente, setores que podem sofrer mais? Olha, o que mais sofre no curto prazo agora, nitidamente, é o de commodities, né? Então, a gente observou um primeiro semestre, né, em que a economia chinesa teve dois momentos. O primeiro deles, ali no primeiro TRI ainda, em que estávamos tendo a ressaca daquele otimismo do ano passado já da reabertura. Então, todo mundo falava de reabertura. No segundo trimestre, né, na segunda metade do primeiro semestre, a gente teve uma reversão desse movimento, que era a frustração com uma economia que não engajava e com a falta de estímulos do governo. Daí a gente teve um marco em julho muito importante, que é a mudança de abordagem do Politburo, né, o cacique do Partido Comunista, os caciques, né, do Partido Comunista Chinês, mudando um pouco a abordagem, e daí de julho até setembro, especificamente, foi uma saraivada de estímulos, não amplos, como o mercado esperava, mas direcionados, e começaram a dar resultados que já começaram a ser observados em setembro e outubro. Da gente entra em novembro um pouquinho mais complicado, tivemos um dado de balanço comercial bastante frustrante, né, para o mercado, e daí, claro, consequentemente, você tem um impacto muito grande em commodities. Eu cito duas aqui especiais, né, porque tiveram muita volatilidade ao longo das últimas semanas, que é petróleo e minério de ferro. Daí você tem, como o Brasil é muito ligado a essas duas commodities, você tem um impacto muito direcionado nelas, pelo menos no curto prazo. A gente vê agora, por exemplo, Vale sofrendo da volatilidade sobre o minério de ferro, que ainda está num patamar interessante de preço, né? A gente tinha essa disfuncionalidade dentro da economia chinesa, heterogeneidade. Aliás, heterogeneidade que tem acometido não só a economia chinesa, mas diversas economias nesse pós-pandemia, nesse modelos econômicos falhando fragorosamente em tentar identificar movimentos, tentar antecipar movimentos. Então, o que a gente tem observado é que, em primeiro momento, quem mais sente o impacto é justamente essas de commodities. Agora, se esse movimento vai se manter, precisamos ainda entender quais serão os próximos passos do próprio governo chinês. A gente tem observado que existe ali um ponto muito delicado a ser debatido, que é o setor de construção civil da China, e como ele tem feito essa transição de matriz econômica, né? Então, enquanto a gente não tiver muito claro, né, de maneira clara, qual vai ser a abordagem do governo para o ano que vem, entendo que até o final deste ano ele deve manter este ritmo de estímulos mais direcionados, né, nada muito amplo, e daí no ano que vem seria outra história, né, a ser acompanhada de perto. Até o final do ano a gente deve ter a entrega daqueles 5% prometidos, se não isso, levemente abaixo disso, mas eu acredito que eles devem cumprir o que eles contrataram no começo do ano, e daí ano que vem, como eu falei, é outra história. E daí, na minha concepção, quem mais sofreria frente a frustrações dessa expectativa seria o setor de commodities, que o Brasil, claro, é muito associado. Daí você tem uma disfuncionalidade que poderia ser salutar, inclusive, para a gestão ativa de recursos, porque o índice brasileiro muito associado a commodities, ele acaba tendo essas disfunções, né? Então, um dia muito bom de commodities e um dia péssimo de bolsa, acaba mostrando o Ibovespa subindo, enquanto todo mundo ficou largado para trás. É o que aconteceu, como eu falei anteriormente, naquela janela, né, entre julho de 21 até março de 23. Isso muda um pouquinho, né, quando você começa a pelo menos ter estabilidade dessas commodities, frente a um salto muito grande das empresas mais sensíveis a juros, agora no movimento de queda de juros, e daí agora a gente tem uma ressaquinha desse movimento entre agosto e outubro. Neste momento, o que eu observo é que essas empresas, claro, com a perspectiva de a gente postergou a recessão, né? Então a gente esperava recessão esse ano, não teve recessão esse ano nas economias desenvolvidas, ela ficou para o ano que vem, né? Não falo aqui da Europa, falo especificamente dos Estados Unidos. Agora, se tiver uma recessão, inevitavelmente, no curto prazo, você teria algum impacto, pelo menos de percepção de demanda de commodities propriamente dito. Daí você tem, como um segundo desdobramento disso, claro, impacto nas ações, né, ligadas desse setor. Então, sim, deve ser mais sensibilizado o setor de commodities, mas nada estrutural, nada que complique, né? O pessoal da International Institute of Finance, né, costuma falar bastante sobre isso. O Brasil mudou bastante a sua qualidade de balança comercial. Ainda é enviesada para termos de economia real, né? Ainda é muito enviesada para as commodities, mas em termos qualitativos, ela ganhou resiliência e robustez, de modo que a gente consegue aguentar desaforo, entre aspas.
Matheus, quando a gente olha aí para este minério de ferro, né, pegando esse gancho que você trouxe das commodities, minério de ferro em alta, acho que maior, né, uma das maiores altas ali dos últimos 8 meses, isso pode ser aí, de fato, uma clara reversão neste cenário? Olha, se a gente observar bem, né, o minério de ferro, diferente do que se pressupunha no começo, ele acabou segurando muita barra, né? Porque a China, em grande parte, continuou demandando minério de ferro ao longo desse tempo todo, né? Por mais que estivesse frustrando. É aquela heterogeneidade no interior da economia que eu mencionei anteriormente. Então, sim, se manteve em patamares elevados, mas ele vai ser o que primeiro sofrerá caso a China volte a frustrar de novo, né? E daí, se tiver, junto com isso, mais frustrações em outras economias centrais, a exemplo da americana no ano que vem, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, uma desaceleração já nesse ano e algum tipo de recessão, ainda que breve no ano que vem, ele sofreria, né? Ele não teria a mesma resiliência que ele teve ao longo dos últimos 12 meses. Mas sim, ele segurou bem a barra porque continuou tendo demanda. Primeiro nos Estados Unidos, né, que continuou crescendo e ainda de maneira robusta até o último tri, e daí a gente teve também na China. Por mais que não tivesse printando um resultado tão bom quanto se esperava, em alguns segmentos, em especial ligados à commodity, continuava comprando esse tipo de produto. Então, conseguiu aguentar a barra agora. Para os próximos meses, deveria sentir um pouquinho de calor, até mesmo porque ele tem essa disfuncionalidade de preço, né? Mas, de maneira geral, ele aguentou, segurou bem toda essa bronca e deveria ter mais resiliência ao longo dos próximos meses, por mais que sofresse algum tipo de volatilidade de curto prazo, né? Matheus, você estava comentando, né, a respeito da desaceleração da China e também toda essa movimentação de expectativa de uma desaceleração global ou até mesmo de uma recessão leve lá nos Estados Unidos que não veio, né, e foi adiada. Os números da China, principalmente da balança comercial, mostrando menos exportações, dá essa dimensão de que a gente está mesmo desacelerando, que muitos países estão desacelerando, não comprando de um dos maiores, né, exportadores, que é a China, e aí talvez haja mesmo essa recessão lá nos Estados Unidos, porque foi adiada, mas pode acontecer, na sua visão, deve acontecer essa leve recessão nos Estados Unidos? Sim, por muito tempo se falou sobre no landing, né? O que seria isso? É a falta de uma aterrissagem, a falta de uma recessão, o que iria contra os livros textos de economia. Então, eu sempre fui muito cético sobre a questão do no landing, né? Não haver uma recessão. Sempre entendi que haveria alguma coisa, ainda que breve, ainda que sutil, ainda que não fosse muito profunda. Então, na minha concepção, sim, devemos caminhar para algum tipo de recessão nos Estados Unidos, sim, faz parte do jogo, faz parte de um aperto monetário. É o que o Fed buscava esse tempo todo. A gente já começou a ver alguns sinais de saturação, em especial do mercado de trabalho, que era a principal preocupação da autoridade monetária americana. Isso deve espraiar para outros setores da economia também. É claro que, como eu falei, a gente vai ter esse tipo de heterogeneidade que a gente tem observado ao longo dos últimos meses, continuamente, até que haja uma normalização de fato geral da economia, se é que haverá mesmo, né? Se não esse formato pós-pandêmico que a gente está vivendo ainda, não é uma nova normal, né? Com algumas características, inclusive, que parece mais uma velha normal. A gente viveu uma disfuncionalidade daquela tese que se parecia um secular stagnation, né? De juros muito baixos, inflação muito baixa, crescimento mais baixo nos países centrais até a pandemia, e agora a gente tem algo mais parecido com o que a gente tinha anteriormente, por mais que em algumas outras coisas a gente tenha realmente criado novos paradigmas, né? Uma mudança real de paradigmas. Mas, de maneira geral, respondendo a sua pergunta, sim, eu entendo que seja natural que os Estados Unidos entrem em recessão, a gente já tem visto alguns sinais disso, já vínhamos observando algo do gênero em alguns setores, mas o número consolidado não conseguia apresentar. Então, a gente deveria convergir para algo que a Europa já está passando, por exemplo, em diferentes regiões ali da zona do euro, né? Se a gente pegar diferentes países dentro da zona do euro, já temos sinais de recessão. E o pior, na Europa, problema de estagflação. Daí seria um risco muito grande, porque é uma região importante de consumo e etc. Mas dos Estados Unidos, propriamente dito, eu entendo que seja mais provável uma recessão mais breve, mais branda, nada muito profundo, por mais que o mercado tenha uma ressaca posteriormente, alguns dados que comprovem isso. Matheus, quando a gente olha, né, para todos esses fatores externos, né, o impacto disso, inclusive, para o nosso mercado, queria trazer um pouco aqui para o nosso interno, né, para o nosso cenário doméstico. Se todas essas incertezas ainda relacionadas, mais no âmbito político mesmo, né, possibilidade de mudança de meta do fiscal, a própria discussão em relação de algumas pautas que precisam ser aprovadas de arrecadação para o governo, todas essas incertezas ainda, elas podem fazer preço ou elas já estariam precificadas neste atual cenário?
Em especial para o fiscal, eu entendo que o cenário pessimista ainda não foi precificado. Pelo contrário, o mercado ainda entende que essa meta, né, será mantida, por mais que seja mantida num curto prazo, depois revisada. Porque o grande ponto aqui, no meu entendimento, não é a meta em si. Né? Ninguém acreditava nessa meta. Ninguém sério trabalhava com um zero de déficit no ano que vem. Mas o problema, na verdade, é o plano de voo. O governo falhou em apresentar um plano de voo para execução desse arcabouço fiscal muito pautado em receita, sendo que você precisa de receita, você precisa de apoio do Congresso, o que o governo dificilmente tem de maneira ampla, né, e contínua. Ele sempre tem alguns espasmos de apoio e depois ele tem algumas derrotas sequenciais, porque é um governo fraco no interior do Congresso, né? Então a gente viu, por exemplo, algum avanço na agenda econômica depois de meses sem nada acontecer, e agora a gente volta a observar alguma tentativa, né, de recomposição de receita, mas muito aquém do que se deveria. Qual é a grande batalha? Inclusive, essa semana pode ser chave para isso. Uma revisão de meta, provavelmente, se for, por exemplo, o número que o Rui Costa, né, que seria o representante da ala política do governo, falou, ele ainda seria longe do que o mercado previa já há algum tempo. O mercado já previa déficit ano que vem, então não é nenhum mistério. Por exemplo, a fala do Lula, né, que falou que não vai ter zerar o déficit, etc. Não foi nenhuma surpresa propriamente. O problema é que ele transpareceu isso e esvaziou a força da equipe econômica numa fase crucial de negociações, porque o Haddad precisa empurrar o máximo que for isso, de meta zero, né, para conseguir barganhar com os parlamentares. E do outro lado, a ala política, os parlamentares, querem empurrar o máximo possível para conseguir um pedaço do déficit que sabemos que vai existir, que é a política, algo como informalmente chamado de política de déficit, né? Você vai empurrando com a barriga a agenda econômica, porque vai ter déficit de qualquer jeito, eu quero um pedaço para mim. Então, contanto que haja uma vitória neste curto prazo da equipe econômica, pelo menos, e só revise a meta provavelmente no ano que vem, né? Depois do relatório de despesas e receitas, por exemplo, de março, daí sim já seria algo que o mercado entenderia como um plano de voo crível, porque, não, como eu falei, né, o arcabouço fiscal ele não soluciona todos os problemas, mas foi aceito, né, de maneira mais branda assim, pelo mercado. Agora, ele deveria ser revisado em um segundo momento. Neste curto prazo, a gente deveria lidar com ele. Para lidar com ele, a gente precisa de algum grau de arrecadação e metas, pelo menos mais... assim, sóbrias, vamos colocar, tento que seja a melhor palavra neste momento. E daí sim um plano de voo para execução desse arcabouço. Contanto que haja isso, o mercado não deve se estressar tanto, mas é nosso calcanhar de Aquiles, sem dúvida, é o grande problema brasileiro já há alguns anos. A gente tinha uma camisa de força muito robusta, que era o teto de gastos, era algo tão radical que seria revisado de qualquer jeito, independente de quem ganhasse essa eleição. Então, assim, a gente observa, olhando para frente, né, a gente precisa executar algum arcabouço, por pior que ele seja neste momento. Contanto que haja essa convergência de longo prazo, o mercado, por exemplo, trabalhava com uma convergência nessa trajetória para déficit zero, algo como 2028, 2029, e olhe lá, né, caso a gente mantenha, ceteris paribus, né, condições bem controladas de temperatura e pressão. Então, olhando, sem considerar choques exógenos que acontecem principalmente no mundo atual super complexo e muito dinâmico, né? Então, olhando para frente, contanto que o governo apresente esse plano de voo nos próximos dias e mantenha, pelo menos no curto prazo, essa meta, para a gente conseguir ter mais margem de barganha, né? Para a equipe econômica ter mais margem de barganha com os parlamentares, eu entendo que o mercado possa entender de maneira positiva. Agora, não é o fim do jogo, né? Porque isso é um problema doméstico que sim volta a pressionar curva de juros, como aconteceu no primeiro tri deste ano, no último tri do ano passado também, né? Depois da eleição do Lula em especial. Mas também agora, olhando para frente, também como vai dialogar com os Estados Unidos, que está passando por problemas fiscais graves também, né? Que, inclusive, é um dos vetores que tem pressionado o que nós chamamos de term premium por lá, né? O prêmio por duration, prêmio pelo prazo, né, de vencimento dos títulos públicos, né? Algo estrutural e que parece que não tem solução de curto prazo, né? Essa semana também, no Brasil, a gente tem até dia 16 ali para tentar endereçar essa questão da meta, e no dia 17 tem o prazo para shutdown nos Estados Unidos. Então, são duas discussões fiscais importantes nessa semana que dialogam com ativos de risco de maneira geral. Ô, Matheus, inclusive, enquanto você falava, estava olhando aqui algumas fontes, né? E o próprio senador Lindbergh Faria apresentou já duas emendas, né? Uma com déficit de 0,75% e uma com 1%. Falou que colocar um déficit de 0,5% do PIB é muito apertado porque exigiria um contingenciamento de mais de 40 bilhões de reais. É claro que tá muito novo, né? Mas aí quando a gente pensa naquilo que você falou, né, que o mercado já sabia, já imaginava que não conseguiria cumprir a meta zero e tudo mais, mas mudar a meta faz preço, né? Se houver efetivamente a mudança, faz preço porque talvez não esteja tão precificado assim, ou
o mercado já precificou toda essa movimentação, mesmo que haja mudança da meta? Veja, a meta aqui, ela é importante porque ela é uma sinalização, mas mais importante do que ela é aquilo que eu chamei de plano de voo, da execução desse arcabouço fiscal. Déficit, todo mundo sabia que existiria. Quando vem alguém do governo, algum líder do partido do presidente falando algo do gênero, como foi o caso agora, você tira a margem de barganha, como eu falei, da equipe econômica. Daí é problemático, porque aquele esforço todo que vinha sendo feito para recompor receitas fica escanteado praticamente. Então você passa a impressão de falta de controle, né, da condução da política fiscal do governo. Daí sim é problemático. E isso sim não está inteiramente do preço. Se houver uma perda completa de perspectiva fiscal, né, do governo, o que não me parece ser o caso ainda, né, pelo menos por enquanto, daí sim o mercado reagiria muito mal. Num primeiro momento, uma revisão de meta, sim, cairia mal para o mercado, né, mas não seria nada novo, propriamente dito. Seria mais por uma leitura de segunda ordem, né, uma segunda derivada aqui, que é justamente olhando, né, quais seriam os desdobramentos posteriores para a recomposição de receita do governo. Ô, Matheus, e aí, mudando de assunto, mas na mesma perspectiva, né? Você falou que o arcabouço talvez não é o ideal, talvez não fosse exatamente aquilo que se queria, mas foi um passo importante. Assim como muita gente tem tratado a reforma tributária, que não é a ideal, mas é um passo importante. Eu queria entender um pouco dessa sua visão, né, de muitos ou projetos ou programas ou reformas que a gente está fazendo, que talvez não sejam ideais, mas que elas pelo menos estão mostrando um avanço. Isso acaba contribuindo para a discussão e contribuindo para um cenário econômico e até mesmo um cenário para o nosso mercado um pouco mais benigno, ou não ser o ideal, ou todas essas discussões que a gente está tendo acabam tirando um pouco do encanto que poderia trazer? É o estilo brasileiro de fazer isso, Brazilian way of doing things, né? Então você vai, é o meu, é o seu, é o nosso estilo de lidar, é a resposta possível, não é ideal. E veja, nos últimos 6 anos a gente teve várias interações com o governo muito positivas, desde o governo Temer até o governo Bolsonaro muito poluído ali por conta da questão da pandemia, mas em 2019 com a reforma da Previdência e posteriormente com alguns marcos regulatórios. Muitas dessas coisas, por mais que não tenham sido de maneira ideal sendo construídas, por exemplo, a reforma da Previdência foi uma direção correta, mas muito aquém do que se pressupunha a priori, né? Foi melhor, inclusive, do que a reforma proposta anteriormente no governo Temer, mas não foi longe de ser tudo que poderia ter sido. Mas, mesmo assim, foi positivo, de maneira geral. Da mesma maneira, a gente tem caminhado aqui de maneira positiva. Aqui, para o arcabouço fiscal, era mais uma questão de a gente ter algo para se trabalhar com números, né? Para projetar alguma coisa, porque antes era uma incerteza completa. Pelo menos ele deu alguma base para a gente fazer cálculo, por pior que tenha sido essa base. O mesmo serve para a reforma tributária. A gente precisa convergir para um sistema que seja baseado em IVA, modelo mais assemelhante para o grupo que a gente quer entrar, que é o grupo da OCDE. Então, a gente está tentando essa reforma há muito tempo. Então, um passo na direção correta, por mais que seja um passo meio torto, um passo meio bambo, já é alguma coisa, né? E de certa maneira, se a gente observar bem, existe muita discussão por mudança na curva de inclinação do crescimento brasileiro, né? A curva estrutural de crescimento brasileiro, justamente por conta dessas reformas, de maneira semelhante ao que aconteceu, por exemplo, no governo Fernando Henrique e etc. Então, de certo modo, é impossível falar aqui quais seriam os efeitos, né? Porque é algo que a gente só mede posteriormente mesmo. Mas, no meu entendimento, a gente está convergindo, sim, para alguma coisa melhor, aos moldes do que foi os últimos 6 anos. Lembrando que essa reforma não é a reforma desse governo, não é uma reforma do governo anterior, é uma coisa assim que foi construída como uma política de Estado, foi concebida no governo Temer, foi apresentada no governo Bolsonaro, foi votada no governo Lula. Então é algo que já vem de bastante tempo, sendo que a discussão já tem décadas, né? Então, assim, de qualquer forma, a gente tem que tirar um pouquinho a política de lado, porque entender assim, o seguinte, é longe do ideal? É longe do ideal. Mas é alguma coisa na direção correta? É alguma coisa na direção correta. Poderia ser muito melhor do que de fato está sendo? Poderia. Brutalmente melhor. Mas já é alguma coisa na direção correta. Então é difícil você falar assim, poderia ser 2 passos ao invés de um meio passo, mas de qualquer forma, eu vejo com bons olhos, né, o que aconteceu nos últimos 6 anos em termos de reforma, tá? Algumas reformas estruturais importantes nos últimos 6 anos, e essas também, né? Tanto o arcabouço, que pelo menos, por pior que ele seja, né, deu alguma materialidade para a gente, e a reforma tributária também, por todas as sessões que ela contenha. A melhor coisa dessa reforma, inclusive, na minha concepção, é a transparência, né? Porque evidenciou que nós temos uma carga tributária elevadíssima, né? Só denunciou algo que já
já existia e que era escondido por essa teia, né, de emaranhado de tributos que a gente tinha, está tentando tornar mais simples. Poderia ser muito mais simples, ou é um simples falso, etc. Podemos até entrar no mérito dessa discussão, mas inevitavelmente a gente convergiu para algo que seria mais padrão internacional, e daí sim pode ser positivo sim para o Brasil. Maravilha, Matheus, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigada, Matheus Espiso, estrategista da Empíricos, trazendo visões importantes aqui pra gente. 12h20. Volto agora com Maurílio Goner para mais um giro do nosso mercado. Fala, Maurílio. Vamos lá, Paulo. Vamos acompanhar justamente nesta segunda-feira, que é um dia mais tranquilo, sem divulgação de grandes dados econômicos de peso, porém de um mercado muito dinâmico. E